à semelhança do que aconteceu com Deus em relação a Satanás, o que é que podemos fazer? É a questão levantada. E a irmã não apresenta a sugestão de nenhum texto bíblico, mas ela, confiante, disse que tinha certeza de que a Bíblia iria responder. Vamos então esperar que a Bíblia efetivamente responda para satisfazer os anseios da ouvinte florida. Pastor Filipe Dumbi, então podemos avançar com a questão do Vítor Horácio, que, à luz do que a Bíblia diz no livro de Levítico 11, que faz seleção dos animais puros e impuros, o cão está enquadrado entre os animais impuros. Entretanto, vê-se que algumas pessoas têm vindo a criar cães. É ou não lícito a criação de um cão na qualidade de um animal impuro? Pastor Filipe Dumbi, seja bem-vindo e tenha vontade. Muito obrigado, irmão Sebastião, pela questão. E nós precisamos estudar os assuntos relativamente aos animais impuros, também chamados de animais imundos ou animais sujos, também podem ser assim designados, à luz do contexto tanto de Levítico, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 14, e inclusive Isaías 65, verso 3 a 4, outro sim, de acordo ou relacionando também com a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 também. Ora, se nós exatamente estudarmos estas passagens, claro que vamos perceber que a Bíblia condena o ato de comer animais impuros, animais sujos, animais imundos. A Bíblia condena, ou seja, todo aquele que é parte da pátria celestial, conforme Paulo usa a expressão no contexto de Filipenses 3, verso 20, não deve exatamente fazer o consumo de animais imundos, pois que isto é detestável aos olhos santos de Deus, uma vez que o próprio Deus não aprova, condena pela Bíblia, então nós não podemos fazer o consumo daquilo que Deus proibiu. Então, fazer o consumo daquilo que Deus proibiu é, obviamente, violar a lei estabelecida pelo Senhor Deus. Conquanto a Bíblia proíbe o consumo de animais imundos, mas não exatamente proíbe a criação de animais imundos. Ou seja, dizer aqui ao nosso estimado ouvinte de que quando alguém se alimenta de uma carne de um animal imundo, esta pessoa está exatamente pecando contra o Senhor Deus. Porém, se alguém criar, obviamente não estará pecando contra o Senhor Deus. Eu posso exatamente criar o cão, não é pecado, mas se eu comer a própria carne do cão, eu estarei em choque com Deus, eu estarei em pecado com Deus. Então, eu terei que, se eu fiz isso por uma questão de conhecimento de causa, eu premeditei, é um pecado premeditado dentro da categoria dos pecados, é um pecado de rebelião neste caso, porque você faz por consciência própria, se alimentando desta carne, se alimentando da carne deste animal impuro, então você está cometendo pecado, o pecado por rebelião. Este pecado, na perspectiva bíblica, compreende-se como você estivesse apontando o seu dedo ao céu e dizendo: Senhor, eu sei que isto é pecado, mas eu te desafio. É um pecado de desafio à autoridade divina. Então, é preciso o indivíduo arrepender-se e confessar o pecado a Deus. Então, a conclusão aqui é: o cão pode ser criado, mas não deve ser consumido. E eu aproveito fazer aqui a referência de um artigo que o meu amigo, pastor Calvino Cataleco, escreveu. Ele escreveu um artigo sobre animais impuros,
o título é, deixa aqui lembrar, Animais impuros, proibido para o consumo, aptos para a criação. Uhum. Então, é isto. E- Pode e- ler esse artigo e você pode exatamente procurar-nos, de modo que obtenhas esse artigo, vamos fornecer. ok. Então, o pastor aí faz seleção dos animais impuros para o consumo, mas não impuros para a sua criação como animais de estimação. É isso? Como? Não O percebi? artigo. Sim. Uhum. O artigo faz referência dos animais impuros, proibidos para o consumo, porém aptos para a criação. Ok. E dentre os quais consta o cão. Exatamente, o cão é um animal impuro que pode ser criado, mas não deve ser consumido. Ok. Então, essa questão seguramente está respondida. Vamos então à questão do ouvinte Ferraz. Faz menção dos textos de Gênesis 2, verso 9, Deuteronômio 32, verso 39, Deuteronômio 30, verso 11 até 19. E termina com a questão: afinal, quem é que fez o mal? É a questão do ouvinte Ferraz. Muito boa questão, ouvinte Ferraz. Nós não teremos o tempo suficiente para ler todos os textos, não é, irmão Sebastião? Não, em função de que só temos 3 questões, vai a tempo. Então, são quantos são aí? Acho que são aí 4 textos. Vamos ler. Você pega aí a sua Bíblia, me ajude. Eu vou ler aqui também outro. Uhum. Primeiro texto, creio que é de Gênesis 2, 9, não é? Exato. Então vai ler o primeiro Ok, texto. já tenho aqui. Gênesis 2, 9 diz o seguinte: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Outro texto é Deuteronômio. Deuteronômio 32, verso 39. Ok. Você já pegou aí qual texto? Eu já tenho, sim. Já. O Deuteronômio. Ok. Saibam todos que eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que quero. Esse é Deuteronômio É o quanto? Deuteronômio 32, verso 39. Exato. A seguir, A seguir temos o Deuteronômio 30, verso 11 até 19. Pastor vai ler Deuteronômio 30? Deuteronômio, você já, se tiveres ali já aberto, pode ler. Sim. Verso 11 até 19. Os mandamentos hoje estou dando e vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não se estão lá em cima, no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até ao céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso o devem cumprir. Verso 15. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus
os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Verso 17. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir a outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Neste dia, acham o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os vossos descendentes vivam muitos anos. Palavra do Senhor. Felipe, está tudo dito aqui. Exato. Acho que ele também deu o último texto de 2 Tessalonicenses, uma coisa assim. No entanto, vamos pela pergunta que ele fez dentro desses textos Quem aqui fez o apresentados. mal? Ok. Quem fez o mal? É o seguinte, amado ouvinte. Na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, na verdade, você vai compreender de que de Gênesis a Apocalipse, você vai ter Ou seja, do alguns textos, primeiro até ao último livro. com certeza. Você vai ter vários textos dizendo de que o Senhor Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. Um dos textos é exatamente de primeira epístola de João, capítulo 3, verso 5. Deus é luz e não habita nele trevas nenhuma. Quando você vai lá no contexto do que escreveu o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, você percebe que Deus diz o seguinte: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando você estuda Salmos 11, você percebe de que o nosso Deus é um Deus de bem e que é um Deus de bem e justo. Nós temos várias passagens na Bíblia que retratam a pessoa de Deus como sendo uma pessoa do bem e não do mal. Claro que há algumas passagens que os autores bíblicos descreveram, já que da outra vez eu disse, de que a Bíblia foi escrita na perspectiva judaica. E para o judeu, havia um pensamento predominante hebreu na época bíblica de que tanto bem quanto mal provinha da parte de Deus. Então, em outras palavras, para a mente de um judeu na época, era de que Deus era o responsável tanto do bem quanto do mal. Ou seja, se a pessoa estava prosperando, então é Deus que estava ajudando esta pessoa a prosperar. Se essa pessoa estava tendo muito dinheiro, muita riqueza, a pessoa estava tendo muito êxito, sendo bem-sucedido em uma determinada área, então é porque Deus estava com esta pessoa. Mas também outros sim compreendiam de que quando uma pessoa estava passando por uma tremenda maldade, ou então porque a mulher tornou-se estéril, ou alguém estava passando por um obstáculo, uma dificuldade, qualquer tipo de situação parte do ciclo do mal, então eles também atribuíam a culpa à pessoa de Deus. Tanto é que isso pode-se perceber dentro do contexto, por exemplo, de Lamentações 3, verso 38 a 39. E eu vou ler aqui rapidamente esse texto, só para, pelo menos, ajudar o nosso ouvinte a perceber Lamentações 3, verso 38 e 39. Veja aqui, você pode acompanhar ali na sua Bíblia, seja no formato físico ou digital, 38 e 30, Lamentações
Lamentações 3, verso 38 e 39. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Então, esse vai ser o texto Já, para fechar. já tem aí aberto? Lamentações. Lamentações 3, verso 38 e 39. Vamos aqui ler esse texto, porque afinal de contas, o programa é você pergunta e a Bíblia faz quê? A Bíblia responde. Então, nós temos que ler aqui os textos bíblicos. Lamentações. Acho que o estimado ouvinte já tem ali. Sim, Lamentações de Jeremias. Quanto? 3, verso 38 e 39. Verso 38 e 39. Eu já tenho aqui, já encontrei. Posso fazer a leitura. Diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal? Perceba. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente? Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Repito o verso 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Então, este era o pensamento predominante da época para a mente de um Você se judeu. permite lermos aqui na Pode, linguagem com hoje? certeza. Aqui diz, tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem de Deus, do Deus Altíssimo. Obviamente. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Exato. Então, daí que a gente acaba, logicamente, percebendo que, de fato, a Bíblia foi escrita na perspectiva judaica e o pensamento judaico era exatamente de que tanto o mal quanto o bem provinha da parte de Deus. Mas, agora, precisamos entender de que isto era parte do pensamento de um judeu, mas no sentido exato, no sentido correto, nós não devemos atribuir a existência do mal como sendo, atribuir a pessoa de Deus como sendo culpado. Frequentemente, nós interpretamos ou explicamos comumente dentro da vertente bíblica de que o mal é obviamente o mal é obviamente a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Quando há ausência do bem, então o que se evidencia é nada mais, nada menos o mal. Onde não há luz, há exatamente trevas. Onde não há você pode exatamente experimentar isso e isto você pode fazer, quer seja no quarto, na sala, à noite, você desliga as luzes. O que é que vai tomar conta, o que é que vai aparecer, o que é que vai se fazer sentir é a escuridão, as trevas. Então, com a ausência do bem, o mal toma conta. Deus é exatamente o responsável do bem. E o mal, nós comumente nas Sagradas Escrituras, atribuímos a pessoa do diabo como sendo o culpado de todos os traços, parte do mal que acontece. No entanto, é dizer aqui ao nosso amado ouvinte de que Deus não é o criador do mal, mas o mal existe por conta da ausência do bem. Quando Deus não está ali, então quem toma conta daquele lugar é o diabo. Quando Deus, que é luz, não se faz sentir, então o diabo, que é trevas, se faz sentir. Então, esta é a visão bíblica que nós temos a respeito. O ouvinte pretendia que também que fosse aclarado, é no sentido de que Deus aqui fala no livro de Deuteronômios 30, verso 11, de que se o povo obedecesse,
Deus livrava-os da morte, mas se desobedecesse, Deus trazia a morte. Então essa questão, se calhar, de alguma forma também não facilita a compreensão do amigo Ferraz. Ok, vamos aí. Deixa-me antes dizer ao nosso estimado ouvinte de que a questão do mal também tem muito a ver, de acordo com os argumentos que são apresentados por vários teólogos, inclusive, a existência do mal também tem muito a ver com a liberdade de escolha, o poder de escolha, o livre-arbítrio por parte do indivíduo, uma vez conferido pela pessoa de Deus. De que o homem deve exatamente ter a liberdade de escolher fazer o que lhe bem entender. E ali, fazendo aquilo que é contrário à perspectiva de Deus, abre as portas para a entrada do mal. Quando você acaba fazendo aquilo que é contrário à perspectiva de Deus ou aquilo que é parte da vontade de Deus, você abre as portas para o mal. No entanto, de acordo com o que nós temos no contexto de Deuteronômio 32, Deuteronômio 32 faz parte de um... Pastor, ele fala aqui também do Deuteronômio 30, verso 11. Até exato. 19. Com certeza. Deuteronômio 32 faz parte de um cântico denominado como Cântico de Moisés. Todo ele é um cântico. Por isso, se o estimado ouvinte fazer assim um pequeno exercício de comparar as versões bíblicas, vai perceber que várias versões, esta forma de escrita do cântico obedece um estilo de escrita diferente em relação ao padrão de outros capítulos que nós temos, da escrita de outros capítulos que nós temos na Bíblia. Então, ali unicamente pelo que Moisés, como autor, de fato, descreveu, unicamente precisamos entender de que o povo de Israel, na época bíblica, era guiado por Deus, pela pessoa de Deus. O governo, na verdade, Deus era o líder que governava, que guiava, que conduzia o povo, apesar de que tinha um embaixador que era Moisés e que posteriormente foi substituído por Josué, conquanto eles tinham a obrigação de aceitar todos os cumprimentos, todas as ordenanças da parte de Deus. Mas só que havia vários momentos que o povo acabava tropeçando e não cumprir com as ordens apresentadas pelo Senhor Deus. Então, quando não cumpria, algumas vezes Deus trazia exatamente, apresentava ao líder, neste caso Moisés, apresentando a Moisés de que se o povo não cumprir com os meus desígnios, se o povo não fazer assim, então eu farei vir sobre eles isto. Ou seja, um determinado castigo seria apresentado, o povo passaria por um castigo. Então, e muitas praticamente, vezes o castigo resultava em morte. Em morte. Então, a questão é que o ouvinte pergunta, o mal pertence a Deus ou não? Exato. E muitas das vezes esses castigos eram, quando Deus se apresentava, era condicional. Se eles cumprissem ou voltassem se eles cumprissem ou se arrependessem e voltassem a cumprir, então Deus não faria vir sobre eles o castigo. Mas se eles não cumprissem, então o castigo recairia sobre eles, obviamente sem retrocesso. Então, ali agora você perguntou se Deus era exatamente o responsável do mal. Aqui não podemos usar esse texto para argumentar ou defendermos a ideia que Deus é o responsável ou o autor do mal. Deus jamais foi o autor do mal. O mal existe unicamente pela ausência do bem. Qual é o enquadramento bíblico que o pastor faz na expressão de Paulo, querer e efetuar está nas mãos de Deus? Não está ligado ao bem e mal? Ok. Na verdade, tudo que nós fazemos, ou seja, dizer aqui de que a nossa vida depende de Deus.
a nossa vida depende de Deus. E eu vou dar aqui um exemplo muito, mas muito claro. Espero que o estimado ouvinte compreenda. A nossa vida depende de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Ou, de forma absoluta, não somos nada sem Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos nada. E agora compreenda a seguinte ilustração. Deus é como exatamente o mar, as águas do mar. As águas do mar. Nós, como peixe. Se nós, como peixe, não estivermos lá nas águas do mar e resolvermos termos o nosso habitat fora do mar, ficando na terra, o que vai acontecer conosco? Se nós resolvermos ter o nosso habitat na terra, nós somos peixes. Se resolvermos termos o nosso habitat na terra e não no mar, porque somos peixes, vai resultar em quê? Em morte. Vamos morrer, porque... E Deus não tem poder para fazer voltar o peixe na água. Um momento. Porque nós sabemos muito bem de que o peixe só tem a sobrevivência onde? Nas águas, lá do mar. Não pode sobreviver tendo o seu habitat na terra. Conquanto aí Deus pede para ele, como o mar, as águas do mar, ele pede que nós estejamos nele, que nós nos voltemos a ele, que nós estejamos ao seu lado, que é do lado do bem. Mas se nós estivermos fora de Deus, aí vamos enfrentar trevas, aí nós vamos nos deparar com o mal. Então, para tal, eu tenho que estar do lado de Deus, tenho que seguir a pessoa de Deus, eu devo fazer aquilo que ele pede para eu não me enfrentar com o mal e acabar morrendo. Então, é necessário que a gente perceba de que o nosso Deus é um Deus dentro das Sagradas Escrituras, que só deseja o bem para as pessoas e é um Deus justo, é um Deus que faz cumprir as coisas porque a nossa vida depende dele. Não é Deus que depende de nós, mas nós dependemos dele. Então, tudo que nós tivermos que fazer deve exatamente estar em harmonia com a vontade dele, porque senão enfrentaremos vários traços parte do mal e ali vamos acabar caindo em vários abismos, várias consequências. No entanto, Deus é o autor do bem, Deus não é o autor do mal. O mal só existe pela ausência do bem, mais uma vez repetindo. Ou seja, fruto da desobediência. Também, lógico. Pastor, se tivesse perguntado em relação a tropa de Faraó que perseguia o povo do Egito, depois submergiu naquelas águas do Mar Vermelho, se tivessem perguntado quem matou foi Deus ou foi Moisés, o que é que o pastor responderia? À luz da Bíblia. À luz da Bíblia, nós temos aí no texto bíblico, e claro que o estimado ouvinte vai querer saber, não é? Onde é que está? Nós temos aí o texto bíblico aqui em Êxodo. Temos ali em Êxodo. Enquanto eu vou abrindo aqui, o estimado ouvinte vai prestando atenção à pergunta: quem exatamente matou, não é? Sim. Olha, o poder de Deus se fez sentir naquele momento, no sentido de que o povo estivesse livre ou estivesse salvo das mãos de Faraó e dos seus soldados, porque a intenção deles era exatamente matar o povo. Então Deus vai sair em defesa. O Senhor Deus, como o guia do povo, tinha que intervir com o seu poder. As águas aí, na medida que eles tentaram entrar em meio ao mar, já que estava aberto, aí o poder de Deus manifestou-se, cobrindo todos eles, matando todos eles pereceram lá. Então, obviamente, Deus usou o poder para que pudesse libertar e proteger os seus filhos. Exato.
Pastor, vamos então agora na questão da ouvinte Florinda, que diz que como fazer com um filho que foi instruído na doutrina, de repente abandona a doutrina e querendo fazer coisas ruins que não agradam os pais, muito menos a sociedade. Esse filho deve ser expulso à semelhança do que aconteceu entre Deus e Satanás, uma vez Satanás tendo se rebelado contra o seu próprio Criador, foi expulso do céu para a terra. É a questão. Ok, nós estamos a. Certo, nós estamos a. Qual é o nome mesmo da A irmã? ouvinte Florida. Ok, ouvinte Florida. É o seguinte, nós na Bíblia, antes de, olha, eu me esqueci, fazer referência quando você perguntou de Faraó, se foi nas águas aí, se Deus matou, eu falei, estava abrindo o texto de Êxodo, Sim. e eu disse, o estimado ouvinte talvez vai perguntar, Uhum. o texto é Êxodo capítulo 14, né? Ok. Êxodo 14 fala exatamente da perseguição de Israel, a passagem pelo meio do mar, os egípcios perecem lá no mar. É só ler Êxodo capítulo 14. Ok. Agora, vamos aí na questão. É o seguinte, nós temos na Bíblia vários textos que podem ajudar-nos a compreender esta situação. Reconhecemos que existem filhos que não obedecem aos seus pais, filhos desobedientes. E, logicamente, na perspectiva bíblica, os pais são representantes de Deus na terra. O texto, por exemplo, de Colossenses, capítulo 3, aí nos versos, nós temos aí esse texto de Colossenses 3, temos aí conselhos para pais, temos aí conselhos também para filhos, Colossenses esposas, capítulo 3. inclusive, maridos, exato. Colossenses capítulo 3, verso 20. Colossenses 3, verso 20 diz o seguinte: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E, para além de termos um conselho voltado para os filhos, porque o contexto aqui tem que ver com aquilo que é parte dos deveres da família, o que Paulo vai retratando aqui no contexto de Colossenses capítulo 3, verso 18 até o verso 25, aquilo que é parte dos deveres da família. Então, aqui o conselho no verso 20 é para os filhos serem obedientes em tudo aos seus pais. Porque quando os filhos assim o fazerem, na verdade, isto será agradável aos olhos santos de Deus. E tanto é que há também conselho para os pais. No verso 21, vai dizendo o seguinte: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Porque também reconhecemos de que muitos pais, muitas vezes acabam irritando os seus filhos e provocando ira aos filhos, provocando com que os filhos acabem se revoltando contra eles. Conquanto todo filho tem a responsabilidade de obedecer estritamente os seus pais. E tanto é que este texto pode ser relacionado com o texto que nós encontramos aí em Efésios. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6. Aí Efésios capítulo 6, vamos ler verso 1 ao verso 3.
temos aí algo também importantíssimo para a compreensão. Efésios 6, Efésios 6, verso 1 a 3. Vai dizendo assim: Filhos, Efésios 6, verso 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, esse texto aqui leva-nos a uma compreensão daquilo que, afinal, encontramos no Decálogo. O Decálogo é uma referência à lei moral, aos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 12. Lá fala: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, ou os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um dos preceitos, uma das 10 palavras lá do Decálogo. Okay. Decálogo é uma palavra grega. Deca significa 10, logo significa palavra. Também significa estudo. Decálogo é uma referência aos 10 mandamentos, 10 palavras da lei de Deus. Okay. E aqui Paulo, obviamente, está fazendo referência daquilo que Moisés escreveu. Da honra que os filhos têm que prestar aos seus pais, ou dar aos seus pais respeito, para que tenham vida longa na terra. E o texto temos 2 minutos. Certo. Então, aqui temos que, primeiramente, entender de que os filhos têm essa responsabilidade. Segundo, pastor, já que não obedeçam, qual será a posição dos pais? Deve expulsar ou não? O ato de expulsar não seria exatamente uma boa escolha feita pelos pais. Pode-se usar a estratégia de levar este filho a um líder religioso, a um pastor, quem sabe, ou levar ele aos anciãos, porque a Bíblia, pelo menos do que nós temos no contexto lá de Mateus capítulo 10, é de que quando há um filho desobediente, tanto que usa a expressão filho contumaz, então esse deve ser levado aos anciãos da igreja, aos líderes da igreja, para que este possa exatamente ser aconselhado pelos líderes da igreja. Portanto, não pode ser expulso. A ideia de ser expulso não é uma excelente ideia, não é uma boa ideia. Ainda pode-se usar várias estratégias para ajudar este filho. Levar aos líderes da igreja, ou exatamente levar este filho a alguém que seja, ter um contato com alguém que seja psicólogo ou um sociólogo, e de modo que haja alguma forma de ajudá-lo. Em todo caso, os pais não devem deixar de aconselhar e, principalmente, orar profundamente por este filho, porque no tempo certo, o Senhor Deus vai atender a oração. Pode ser que pode demorar, mas a oração vai ser atendida. Este filho vai mudar. E pedir também orações aos líderes religiosos, a classe dos anciãos, pastores, para que orem por este filho. E claro que o nosso Deus atende as orações daqueles filhos sinceros que fazem a petição na oração de um assunto. Okay. E temos a certeza de que o Senhor Deus não tapará os ouvidos, Ele vai atender às orações. Então é uma questão de continuar lutando com o filho, de modo que seja exatamente convertido, mude o coração, seja obediente, usando diversas estratégias para lhe aprimorar. Pastor Filipe Dumbe, muito obrigado por ter vindo. Nosso tempo já diz chega. Obrigado, estimado ouvinte Ferraz, ouvinte Florinda e o ouvinte Vitor. Desta forma que termina mais uma edição do seu programa. Trabalharam para si com muito amor e carinho Ana Miguel, Gonçalo Vieira, Genésio da Costa e Manuel Sebastião. Até já desejo paz com Deus. Até a próxima edição. A Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas.
Há muito por se desvendar neste manual criado por Deus para o homem, no programa A Bíblia Responde.